estudo hoje, no resumo que foi dado aos irmãos, é a página 12, e estamos falando sobre a adoração em espírito e em verdade, que é a adoração que ensinou o Senhor Jesus, é aceitável a Deus. Na quarta-feira passada, nós vimos aqueles textos do Novo Testamento que nós consideramos como textos normativos. O que é isso? Quer dizer que o que está escrito ali, não somente está escrito, está prescrito, como coisas que nós devemos fazer no culto. Convém dizer aos irmãos que com relação ao culto, que é a coisa mais importante da vida, do indivíduo e da vida da igreja, a regra é a seguinte: aquilo que não está permitido está proibido. Não o contrário, como alguns pensam. Aquilo que não está proibido está permitido. Isto vale na legislação de trânsito, isto vale nas leis civis, mas não no culto. Deus tensionou, Deus intentou que nós tivéssemos toda a orientação necessária e Deus não deixou nada faltando. Este princípio aplica-se principalmente ao culto, mas a toda a vida do cristão. Tudo que não está permitido está proibido. Então nós temos textos do Novo Testamento que são chamados de textos normativos, que apontam aquilo que uma igreja deve fazer, e nós falamos deles na quarta-feira. A igreja deve orar no culto? Como sabemos? Porque vários cultos retratados nos livros dos Atos e nas epístolas falam da oração da igreja reunida. A igreja deve fazer culto de oração? Com toda a certeza, meus amados irmãos. Quantos dias por semana a igreja dos apóstolos tinha culto? Está escrito na Bíblia, todos os dias. Hoje nós ouvimos pessoas dizerem uma ideia maligna, maliciosa e carnal, dizerem a igreja deveria ter menos atividades para que nós pudéssemos ter mais tempo com Deus. Afirmam os irmãos, menos atividades, e quanto menos atividades a igreja tiver, mais tempo nós desperdiçaremos da nossa existência neste mundo. Existe um culto para nos lembrar de nossa função neste mundo, que é adorar a Deus, servir a Deus, bendizer o nome de Deus e proclamar a obra redentora de Deus. Nós devemos celebrar a ceia do Senhor no culto, amados? Sim. Seguramente sim, porque inúmeros textos do Novo Testamento, dos Atos e das Epístolas mostram a ceia do Senhor sendo celebrado. O culto deve ter pregação? Sim. A pregação é um opcional do culto? Não. Porque não há nem um culto sequer retratado na Escritura Sagrada no qual não houve pregação. É verdade que a Bíblia não prescreve com que frequência nós devemos celebrar a ceia do Senhor, mas a história nos diz que os crentes celebravam em todo culto. Nós não fazemos isto unicamente por acreditarmos que o fato de celebrá-la mais espaçadamente nos permite apreciar com maior profundidade o seu significado, de modo que ela nunca seja feita apressadamente e frivolamente. Mas nós devemos saber, meus amados irmãos, da importância da ceia do Senhor para trazer à nossa memória aquilo que Cristo fez por nós. De tal maneira que aí, no finalzinho da página 12, tem um esquema de como deveria ser o culto. Nós começamos o nosso culto sempre orando. Sabemos que há outros irmãos que começam o seu culto cantando. No entanto, acreditamos que a forma melhor de começar o culto é orando. Demonstra mais reverência, demonstra mais humildade e sintoniza, para usar este verbo, o nosso pensamento com aquilo que estamos reunidos para fazer. Posteriormente, nós adoramos e louvamos a Deus. Por isso o culto não começa com avisos. O culto que começa com um aviso, sem dúvida nenhuma, é uma grande reunião dos reunidos. Mas quando é um ato de culto a Deus, como pode ser que dizer que a MCA vai se reunir dia tal a tantas horas é mais importante do que declarar a santidade de Deus? Não pode, irmãos. Não faz sentido. Bem da verdade, o culto ele não se justifica muito o aviso não se justifica muito no culto, não. Mas como estão todos os ovos no mesmo cesto, a gente aproveita e dá o recado. Mas o ideal é que seja feito de maneira muito objetiva, de maneira muito direta. A confissão de pecados
faz parte do culto. Sabia disso? Não a confissão repetida, amorosa, ó Deus, não, mas aquele momento de genuína introspecção. Domingo de manhã eu pregarei aos irmãos sobre a pergunta que Jesus fez para Saulo de Tarso. Qual foi? Mas você nunca parou para pensar nessa pergunta, não? Por quê? Qual é a sua motivação? Por que o crente confessa o pecado? Você não vai perder a salvação? Vai? Não. Por que o crente confessa o pecado se já é perdoado? Para poder ter comunhão com Deus, para que o Espírito Santo possa nos mostrar as nossas fraquezas, para que a gente possa ouvir a mesma pergunta, por que você faz o que faz? Não é um momento superficial do culto, talvez seja um dos momentos mais profundos da nossa adoração coletiva, em que nós somos levados pela graça de Deus a dizer novamente para Deus que erramos e que precisamos de uma porção renovada da sua graça sobre nós. Orar pelos outros. Os irmãos já viram que nós fazemos isso em todos os cultos, domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, dedicamos 10, 15 minutos à oração e devemos fazer. Não existe nenhum culto cristão sequer que não seja culto de oração. Tudo que nós fazemos nesse lugar é orar. Quando você ouve a palavra de Deus e ela convence o seu coração, o que você faz dentro do seu coração? Você ora. Quando você louva, você está orando. Quando você canta um hino, você está orando. Louvamos-te, ó Deus. Foi assim que nós cantamos neste culto. Pelo dom de Jesus, as palavras são tão profundas, que por nós, pecadores, foi morto na cruz. Aleluia. É um hino muito profundo. Toda a glória te rendemos sem fim. Aleluia. Tua graça imploramos. Como eu gostei do que li ontem à noite, a graça de Deus nos encontra pedindo e depois de passar por nós, nos deixa devendo tanto que nos dá. Nos encontra pedindo e nos deixa devendo. Tua graça imploramos. Amém. De tal maneira, amados, que a adoração cristã, a nossa participação do culto não é frívola. Aquele que se assenta frivolamente, distraidamente, sem a menor sombra de dúvida, está pecando contra Deus, dando mais importância a qualquer migalha deste mundo do que ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que tem feito tanto por nós e a quem devemos reconhecimento, gratidão, honra, louvor e adoração. Todo culto, eu disse a você, todo culto é um culto de oração, porque tudo que fazemos aqui é orar. Jesus disse que este lugar não se chama templo, embora alguns gostem desta palavra. Tampouco está na Bíblia a palavra santuário. Pode ler, de Gênesis a Apocalipse, não está lá. Mas a palavra usada por Cristo é casa de quê? De oração. Porque tudo que fazemos aqui é orar. Nas vezes em que fui convidado a fazer conferências sobre adoração e pensava que eu iria falar de harpas e de tamborins e de flautas, eu falava de oração. Porque disse, você não canta melhor do que ora em particular. É impossível. Pode ser mais emocional, pode ser mais envolvido, e talvez indique uma dependência de música, mas você não canta melhor do que ora em particular. É impossível. Aplica-se a mesma regra. João falou que se alguém não ama o irmão que vê, como vai amar a Deus que não vê? É isso que João aplica o mesmo raciocínio. Se você não ora com fervor, com empenho, quando está só você e Deus com a porta do teu quarto fechada, como pode ser que os seus cânticos
sejam melhores que as suas orações. Não são. Não são. A base de toda a nossa vida espiritual é a oração. Porque eu já disse isso. Em certo sentido, nós fomos salvos para orar. Porque quando oramos, nós nos colocamos na posição que a nossa carne naturalmente rejeita com toda a sua veemência. Nós adoramos a Deus e a carne não quer, nós dependemos, nós confessamos, nós colocamos nossa vida nas mãos de Deus e a carne rejeita cada uma dessas coisas. Mas uma vez salvos, nós podemos encontrar novamente esse propósito de Deus para a nossa vida. Em algum sentido, eu e você fomos salvos para orar. Outra prática do culto, amados irmãos, os irmãos vão achar curioso saber que durante séculos e séculos os batistas não recolhiam dízimos durante o culto. Tem uma igreja aqui em Belo Horizonte, que a construção é antiga, não é batista não, mas acompanhava a mesma toada, que eles não usam mais, mas quando você passa pelo hall de entrada, você vê 2 gasofiláceos na porta, na parede do hall, separando, porque as pessoas colocavam o dízimo antes de entrar para o culto. Achavam que não era digno mexer com essas coisas. No entanto, o apóstolo Paulo escreveu, nós lemos esse texto na quarta-feira passada, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. A dedicação de ofertas é parte do culto. Sim, senhor, e sim, senhora. A leitura e a pregação da palavra é uma forma de culto. Quando você senta para ouvir, você está prestando culto a Deus. Então isto, meus amados irmãos, ajuda bastante o salvo a entender o que ele tem de buscar na pregação. A pregação não visa o seu entretenimento, nem tampouco a sua informação. Informa, mas não visa informar. Ela visa a edificação e o crescimento na fé. Nós todos conhecemos alguns pregadores que são muito retóricos, muito poderosos, que têm voz majestosa e que sabem usar esse instrumento e que causam emoções. Eu não nasci para isso, mas alguns nasceram para isso. A retórica pode ser uma grande amiga da pregação, como pode ser uma grande inimiga da pregação. Importa o quê? Importa que a verdade do Evangelho seja anunciada. Importa que em cada pregação de estudo bíblico, em devocional, importa que em cada vez que a palavra de Deus for aberta, o nome de Jesus seja pregado. Eu acredito nesta velha regra dos antigos que diziam que cada pregação devocional ou estudo bíblico tem que ter evangelho suficiente para salvar um incrédulo que esteja lá ouvindo. Tem que falar da cruz, tem que falar de Cristo, tem que anunciar a palavra da parte de Deus. A ceia e o batismo fazem parte do culto, e normalmente nós encerramos o culto com uma bênção. Há vários textos, mas normalmente nós ficamos sempre em 2. Um de Números capítulo 6, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Ou outro de 2 Coríntios 13, 14, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito sejam sempre convosco. Agora note, não é o pastor quem abençoa a congregação. Quem abençoou? Eu tinha o hábito herdado, praticado sem reflexão, de estender as mãos quando eu repetia estas palavras. E parei, os irmãos devem ter reparado que eu parei com isso. Porque eu não quero que ninguém pense que sou eu que estou abençoando. Não sou. É Deus que me abençoa. Os irmãos repararam que ao fazer isso, no entanto, eu nem sequer posso escolher as minhas palavras. Eu não posso dizer que Deus te abençoe com um carro novo, com um aumento de salário, com uma casa na praia, que Deus te abençoe com saúde. Nem isso eu posso dizer, porque eu não posso atravessar uma linha que Deus demarcou
As palavras são escolhidas por Deus, porque é Deus quem diz como vai abençoar o seu povo. Este, portanto, é um formato de culto simples, cheio de orações, cheio de Bíblia Sagrada, que expressa perfeitamente o padrão de culto que encontramos na Bíblia. É a forma de culto que foi praticada durante séculos e que tem sido abandonada nos últimos anos. Reparem, meus amados, que no dia que forem no dia que forem assistir o culto numa igreja que pratica o formato moderno de adoração, você não vai encontrar todos estes elementos. Normalmente canta, tira a oferta e prega, não é assim? Ora muito pouco e prega menos ainda. E até a pregação já tem sido alvo dos empenhos deste pessoal. Alguns são muito bem intencionados, viu, meus amados? Mas não adianta nada ser bem intencionado se a sua prática é errada. O formato de culto da Bíblia é este. E ele guarda. O que eu tenho observado, meus amados irmãos, é que quanto mais as igrejas têm praticado esta forma moderna do culto, mais os crentes têm se tornado pobres espiritualmente. Pobres em oração, pobres em Bíblia, pobres no testemunho. Porque a verdade é esta: embora haja assim um aspecto muito atraente, não tem essência, não há conteúdo, não edifica, e portanto é contrário ao padrão do Novo Testamento. Mas nós queremos falar, está aí na sua página 13, sobre o papel da música na adoração, e caminhando para a conclusão deste estudo que já estamos vendo há algumas semanas. O que é adoração? Está escrita aí a primeira frase do texto. Adoração são palavras, não cânticos. São palavras pensadas, meditadas, oradas, ditas e talvez cantadas, mas não necessariamente e não somente. Não devemos, amados, cultivar em nosso coração a ideia de que Deus é a plateia do culto, e que quando a música é bonita, Deus fica mais feliz, mas quando a gente erra, Deus fica triste. Deus não é uma criança, nem tampouco é alguém que olha o exterior, como esse texto nos assiste em tantas áreas da vida. O homem olha o exterior, porém o Senhor vê onde o culto acontece, na reunião, mas no coração do indivíduo. No entanto, sabemos que a música faz parte do culto. Cantai ao Senhor um cântico novo. E não somente está escrito no Antigo Testamento, mas os textos normativos do Novo Testamento também falam: cantando e salmodiando ao Senhor com gratidão no vosso coração. Então a música faz parte do culto, não para reger, não para predominar. Você se lembra da primeira vez que o rei Davi tentou trazer a Arca da Aliança para Jerusalém? Lembra-se disso? Houve muita música. O texto diz que havia instrumentos de pau, harpas, saltérios, tamboris, pandeiros e símbolos. É barulhento o negócio. E houve também várias modernizações acomodantes do culto, para que não se tornasse sacrificial para ninguém. Por que carregar aquele baú durante tantos quilômetros no ombro, se era tão mais cômodo e confortável para todos colocá-lo em cima do carro de bois? Aconteceu o inevitável. Embora todos estivessem felizes, embora a música estivesse inebriante, os tamborins batendo, os pandeiros ressoando, o boi vacilou, a arca caiu, e um rapaz achou que a mão dele era mais limpa que o chão.
foi? E quem podia dizer que Deus estava errado? Ninguém. Porque Deus disse: não é assim. E com quanta antecedência Deus diz? 15 minutos? 2 dias? Séculos de antecedência. Mas o povo faz o que o povo sempre faz: não ouve. E depois reclama. Lembra-se do sobrinho de Moisés? Aproximaram-se do incensário, obviamente alcoolizados, e trazendo um fogo que não era o mesmo fogo, não é nosso assunto hoje, mas era sempre a mesma chama, sempre renovada. E quando se aproximaram do altar, Deus os feriu mortalmente. E eles tinham família, eles tinham pai, Arão, tinham tio, Moisés. E você acha que Moisés gostou da morte deles? No entanto, Moisés disse a Arão: Deus será santificado diante deste povo. Está em Números 11, e está dito que Arão se calou. Veja como foi a segunda tentativa de levar a Arca da Aliança para Jerusalém. Está aí publicado no seu resumo, 1 Samuel capítulo 6, verso 13, 15 e 17. E sucedeu que quando os que levavam a Arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados, assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a Arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E introduzindo a Arca do Senhor, a puseram no seu lugar no meio da tenda. Ué, Davi, cadê o tamborzinho? Cadê o pandeiro? Cadê o símbolo e a harpa e o saltério? Somente trombetas. E agora eu gostaria de lhe informar que a trombeta do antigo Israel não era em nada parecida com esse instrumento de hoje. Ela fazia um único som, pouco durável, que durava a força de um sopro. Então não era um instrumento de canto, era um instrumento de anúncio que a arca estava passando. Sabe quais lições nós extraímos deste texto? Que o culto que nós fazemos do jeito que queremos não é aceitável. Aceitável é o culto que Deus quer. Nós aprendemos que boas intenções não são suficientes. Nós aprendemos que estar alegre não quer dizer estar certo. E nós aprendemos que a adesão popular não significa a aprovação de Deus. Ora, pastor, a igreja lá na televisão deve estar certo, porque tem mais gente lá. Nós devemos nos lembrar, meus amados, que Deus sempre, sempre, sempre tem diante de si não uma multidão, mas um remanescente. Talvez será um grande mistério a ser explicado na eternidade, como a soma dos remanescentes redundará em milhões de milhões e milhares de milhares. Mas isto está entregue ao poder de Deus, não à minha compreensão. Deus sempre tem tido um remanescente fiel. Direi ainda aos irmãos que não é o propósito da música transformar o culto num recital. Não é o objetivo da música transformar o culto numa sequência de apresentações musicais, seja música moderna, seja música clássica. Nós podemos ouvir alguém dizer assim: você vai gostar do culto da minha igreja, pastor, o culto da minha igreja é muito tradicional. Aí chega lá e canta 16 hinos, um atrás do outro. Não, é igual ao outro, com a música diferente. Perceba, meus amados, que nós não estamos brigando aqui por formato, por estilo de música, ou defendendo que o nosso culto seja antiquado. Estamos defendendo que o nosso culto seja bíblico, que são duas coisas bastante diferentes uma da outra. Alguns irmãos usam o Salmo 150, você já deve ter ouvido isso. O Salmo 150 fala: louvai ao Senhor com trombeta, com saltério, com harpa, com tamborim, com dança.
instrumentos de cordas, com órgãos, com símbolos, todos os instrumentos, está escrito lá no Salmo 150, tocando juntos no culto do Senhor. Já ouviu esse argumento? Já ouvi inúmeras vezes. Direi aos irmãos: número 1, a Bíblia não se contradiz. Lá no livro dos Reis e das Crônicas, eu não vou falar de cada texto esta noite, mas se você consultar 1 Crônicas 16, 23, 2 Crônicas 7, 2 Crônicas 29, você verá as inúmeras restrições que havia de quais instrumentos podiam ser usados e de quais instrumentos não podiam ser usados. Está certo? A Bíblia não se contradiz, então este texto não está falando disso. Só para começar por aí. Em segundo lugar, o texto começa dizendo assim: tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Sim? Qual instrumento já foi criado que tem fôlego? É bem verdade que existem nos órgãos e harmônios elétricos uma caixinha assim que se movimenta chamada pulmão, mas não quer dizer que ele tem fôlego. Fôlego na Bíblia é sempre vida, não é isso? E Deus soprou no nariz do homem de barro fôlego vivente. Fôlego na Bíblia é vida. Então este salmo, você vai concordar com a minha interpretação, não está falando de instrumentos, mas, como é muito típico dos salmos, está falando em linguagem figurada dos sentimentos que habitam no coração de um salmo. Veja comigo, vai para a sua Bíblia no Salmo 150 e nós vamos fazer um estudo detido deste texto na noite de hoje. Salmo 150, é o último dos salmos. Louvai ao Senhor. A sua Bíblia começa com aleluia. É porque louvai ao Senhor é a tradução de aleluia. Aleluia não era uma interjeição, ou seja, uma expressão de louvor. Ninguém no Antigo Testamento jogava o braço para cima e fala aleluia. Não. Aleluia somente se torna uma palavra de louvor no Apocalipse. No livro dos Salmos ela é uma chamada. Louvai ao Senhor. Então continuamos o texto. Louvai a Deus no seu santuário. Ora, pastor, o senhor disse que não tinha santuário na Bíblia? O que era chamado de santuário no tempo do Antigo Testamento? O menor dos recintos do tabernáculo, também chamado de Santo dos Santos ou de Santíssimo Lugar. Quem entrava ali? Com que frequência? Todo ano ele estava lá. Porém, rapidamente, há aqui uma profunda invocação, porque nós sabemos o que acontecia ali. Acontecia o ritual que significava a cruz do Calvário e o perdão dos pecadores. Louvai a Deus no seu santuário é louvá-lo pelo perdão e graça, onde começa a nossa vida espiritual. Louvai-o no firmamento do seu poder. Você sabe o que é firmamento? Na Bíblia Sagrada? É o que hoje nós chamamos de estratosfera. Subindo, 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 subindo. É azul, não é? Daqui de baixo é azul. Quanto mais você sobe, mais escuro fica. E de repente não tem mais azul nenhum. E pouca gente passou por ali. É uma referência ao louvor cósmico, como que dizendo que as criaturas, que a criação, os planetas e estrelas de órbitas existem para o louvor de Deus. Não são seres racionais, não tem fôlego, mas existem para o louvor de Deus. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Tudo isso tem a ver com o conteúdo da nossa adoração. Louvai-o com o som de trombeta. É como se eles dissessem: louve como se fosse o som da trombeta. Sabemos que os salmos são sempre linguagem figurada, e a trombeta era usada para sinalizar a vitória. Nós somos vencedores em Cristo Jesus, não somos? Somos mais do que vencedores. Louvamos a Deus com o som da vitória, da alegria e da exultação, com o som da trombeta. Louve
com o saltério e a harpa. Já ouviu o som desses instrumentos? Já ouviu o som de uma harpa? Se alguém tocar a harpa, dependendo do ambiente onde estiver, a alguns metros de você, você não escuta nada. Ela é chamada de um instrumento de câmara. Tão suave é o seu som. O saltério e a harpa são sons muito delicados, muito doces, como para o salvo, o nome de Jesus é de uma doçura muito profunda, porque para nós soa com gratidão e com amor. O salmo fica mais rico quando a gente lê assim, não fica? Louve a Deus na vitória que Ele te dá, com alegria. Louve a Deus com a doçura do saltério, com a doçura da harpa, com um som gentil e delicado. Veja o seguinte: louvai com o tamborim e a dança. Então vamos pôr as irmãs aqui, como fazem essas igrejas, e diz que já tem até homem participando disso, que coisa estranha, dançando lá na frente. Ou será que nós poderíamos pensar que deveríamos louvar a Deus com o tamborim, que era um instrumento muito vigoroso de ser tocado por aquele que o executava, e com a dança que também requeria empenho de quem dançava, e dizer que nós devemos louvar a Deus com energia, com entusiasmo, com som de alegria saindo da nossa boca e do nosso coração? Meu querido, minha irmã, não existe nenhum som mais doce, mais vivo, mais parecido com o céu do que o som de uma igreja cantando, quando está cantando com genuíno louvor para com o seu Salvador. É muito triste ver o salvo cantando com a boca amarrada. Ele não morreu na cruz para você cantar desse jeito, não. Fique em pé, cante a Deus, faça a sua voz, não precisa gritar, mas faça a sua voz ser ouvida. Há motivo para isso, não há? Com empenho, com energia, e o som congregacional se torna tão parecido com o som do céu. Louvai com instrumentos de cordas e com órgãos. Para a tristeza dos irmãos que são mais apaixonados com música muito litúrgica, o órgão em questão aqui não tinha nada a ver com o órgão que nós conhecemos hoje. Seria melhor traduzido com aquele som confuso da gaita de foles, porque era uma flauta, era um instrumento, um sopro que tocava várias flautas ao mesmo tempo. Este é o mesmo princípio por trás do órgão, mas muito refinado, muito desenvolvido. No entanto, ele está usando instrumentos aqui que representam sons cheios, prazerosos, para nos lembrar, meus amados irmãos, que nós devemos ter prazer em louvar o Senhor. Não venha para o culto arrastando os pés, não. Venha com prazer. Tenha dedicação naquilo que está fazendo. Não tenha muita pressa para ir embora também, não. Dedique o seu tempo, seu pensamento, seu coração ao Senhor. Veja como ele termina: louvai com símbolos sonoros. Alguém sabe o que era o símbolo? Um instrumento tão pequenininho, tão petitinho, que era fácil até de perder, tocados com os dedos, parecidos com castanholas, mas eram de metal, 2 pratinhos. E os altissonantes eram um pouquinho maior, não era tão altissonante assim, não. Mas sabendo que não havia tanto avanço musical como temos hoje, eu tenho certeza que esta linguagem, embora figurada, fala novamente desta onda dominante que é o som da voz humana. Qual é o principal instrumento do culto? Qual é o instrumento que Deus criou? A voz. Nós tivemos hoje a ausência da irmã que toca, e o nosso culto foi diminuído por causa disso? Não. Porque o instrumento que Deus criou está presente, reunido, unido, para o louvor do Senhor, como símbolos altissonoros, como símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Será, meus amados,
que a música é o centro do culto? Não é. Cristo é o centro do culto. Aquele que por nós morreu e ressuscitou, Ele é o motivo, Ele é o tema, Ele é a nossa grande esperança, e é para Ele que nos voltamos quando nos reunimos. O culto é de Cristo, para Cristo, em nome de Cristo, por Cristo, em comunhão com Cristo. Não é recital, não é apresentação, é reunião de salvos para adorar o seu Salvador. Ora, pastor, é reunião de salvos. Reunião de salvos. Aqueles livros que vendem muito dizendo que se o nosso culto for amoldado ao não crente, a igreja vai crescer. Então toque a música que o não crente escuta. Se ele escuta rock, toca rock. Se ele escuta pop, toca pop. Se ele escuta forró, toca forró. Que ele vai ir para a igreja, vai lotar a igreja de gente. Como são enganosas essas literaturas. Como são enganosas. Como prometem coisas e têm feito mal a igrejas no mundo inteiro. Apagando, derrubando o muro que Deus construiu, que é o que separa a igreja do mundo. Tentando tirar de nós e passar para a música a tarefa de ir em busca dos não crentes. Amoldando ao mundo aquilo que é eterno. Não, meus amados, o culto é para Deus, não é para quem está lá fora, sabia disso? O culto é para Deus. Eles se unirão a nós, bendito seja Deus. Eles se unirão a nós, mas nós temos que ir lá fora buscá-los, convidá-los, orar por eles e apresentar-lhes o Evangelho. A música, então, serve ao cântico ordeiro e ao ensino de verdades valiosas. Ora, pastor, de tudo que o irmão falou, por que nós temos instrumentos musicais, afinal de contas? Me perguntaram isso já, depois desse estudo. Primeiro, meus amados irmãos, nós os temos, porque Deus nos criou como seres que conseguem ouvir a música, e usada com grande comedimento, ela é um poderoso instrumento, sem dúvida, com grande comedimento. Porque o cântico congregacional requer apoio, porque senão rapidamente nós perderíamos o ritmo, o tom, e ia ficar uma coisa realmente muito desanimadora e confusa. O apoio do instrumento musical ajuda bastante, mas é isso, é apoio. O instrumento não puxa, ele acompanha, e jamais deve predominar o canto congregacional, porque, como eu já disse, tem dito tantas vezes, o que Deus criou foi a voz. Colossenses 3,16 está escrito: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos. Você prestou atenção que o salmo, o hino, o cântico espiritual deve servir para que a palavra de Cristo habite em nós, ensinando e admoestando. Note que padrão de conteúdo é estabelecido na Escritura Sagrada. Eu não sei se muitas músicas passariam por esse crivo, não. Principalmente aquelas que repetem a mesma coisa várias vezes, com certeza não passa. Tem que ser algo que ensine, que admoeste, que transmita sabedoria, que edifique, que faça com que a palavra de Cristo habite em nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso, onde a adoração se passa. Mesma coisa em Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor com graça em vosso coração. O culto cristão, segundo a Bíblia, de fato é enriquecedor e edificante. Deveríamos, com todo zelo e amor de nossa fé, fazer uso do privilégio de cultuar escolhido por Deus para a edificação da igreja e para o nosso crescimento na fé. Concluo aqui. Vou pedir o irmão para poder pausar o vídeo, porque agora nós vamos tratar de alguns
o assunto. E se você quiser fazer, a gente ainda tem uns 10 minutinhos. Na verdade, eu vou perguntar para os irmãos. Vamos ver os irmãos me dizer.